te faz pelo turismo não restam dúvidas de que é bastante apaixonado pelo turismo. Como e onde é que começa essa paixão? Bem, eu penso que a paixão pelo turismo é algo que se cultiva. Eu sempre cresci numa zona turística, a província de Inhambane, mais particularmente na cidade de Vilanculo, que antigamente era uma vila. Nós íamos à praia, tínhamos este contacto com a natureza, mas entretanto ao longo dos anos o gosto foi sempre aumentando. Eu recordo muito bem em 2004, quando fundamos o Vilanculo Futebol Clube, um dos principais objetivos, além de fazer só futebol e desporto, era fazer uma ligação com o turismo. Sabemos que o desporto, o futebol, hoje em dia no mundo, portanto, são eventos que atraem turistas para as determinadas regiões. Exemplo claro, na cidade de Paris, na França, por causa do Paris Saint-Germain, são vários os turistas que vão para o local para assistir os jogos. Na cidade de Barcelona, Real Madrid, Manchester, agora com dois clubes muito fortes, e em tantas outras cidades no mundo. O objetivo era transformar o clube de Vilanculo num clube de referência, que as pessoas pudessem vir a Vilanculo também fazer turismo. E havia este casamento, ou interesse de fazer um casamento entre o desporto e turismo. Ao fim de alguns anos, 10 anos, senti a necessidade, portanto, de criar esta associação de turismo, foi em 2017, 2018, para trazer um pouco daquilo que são as ideias, de forma a catapultar o turismo na região de Vilanculo e portanto, nas cidades ou nas outras vilas vizinhas. Como sabemos, Vilanculo está no centro, mas temos a reserva ou o Parque Nacional do Zinave, do Pomene, de Gorongosa, Chimanimani, portanto é uma área que portanto, tem um turismo da natureza à volta da cidade de Vilanculo, o que pode fazer com que os turistas, além de fazer o turismo de sol e praia, podem também fazer o turismo baseado na natureza. Mas isto tudo foi cultivado e adquirido depois que eu comecei a viajar um pouco pelo mundo, portanto, por coincidência ou por vontade, os locais em que eu escolhia para as minhas viagens eram sempre locais estranhos. Em vez de só ir para as grandes cidades, eu escolhia ir, por exemplo, para Bucareste, escolhia ir para, portanto, Mykonos, na Grécia, República Checa, portanto, Vietnã, Croácia, países um pouco estranhos, que se calhar não tem muito assim, aparentemente, mas em termos de cultura, em termos de história, em termos de atividades que dignifiquem o turismo, estes países são muito fortes. E foi com base nas visitas que eu fui fazendo a esses países que fui aumentando este gosto pelo turismo e fui abrindo um pouco a visão daquilo que se pode fazer ou de como é que se pode ganhar o seu sustento através do turismo, principalmente para as comunidades. Quais são as principais metas e objetivos que a sua administração busca alcançar no setor do turismo, visto que é presidente do turismo em Vilanculo? O objetivo principal da nossa Associação de Turismo em Vilanculo é continuar a crescer. Pouca gente entende que este crescimento reflete na comunidade. Hoje estamos a falar que o nosso turismo em Vilanculo contribui com 31% para a economia local. Isto é uma contribuição direta que o turismo tem para a economia local. Mas sabemos perfeitamente que se o turismo estiver em alta, os agricultores vendem mais produtos agrícolas, os pescadores vendem mais pescado, as bombas de combustível vendem mais combustível porque os barcos precisam de ir para as ilhas. Portanto, todos os outros prestadores de serviço também começam a vender mais. Se tivermos 1000 turistas em Vilanculo todos os dias, significa que no pequeno almoço serão 1000 ovos, 1000 copos de sumo, água, frutas, entre muitos outros artigos. Isto para dizer que quanto mais nós crescermos como indústria do turismo, mais as nossas comunidades têm a oportunidade também de crescer. E este crescimento tem de ser, digamos, educado, porque muitos dos nossos jovens, muitas das nossas comunidades não têm consciência
daquilo que são as oportunidades ligadas ao turismo. Eu dou um exemplo muito claro: trançar cabelo no setor do turismo é um exemplo de sustentabilidade, é um exemplo que pode alimentar famílias, porque os turistas que vêm ao nosso país precisam de ter alguma recordação ou precisam de regressar aos seus países com uma identidade. E muitas das vezes, principalmente as meninas e as senhoras, quando regressam para as Europas, as Américas, optam por fazer esta trança, porque depois podem mostrar na primeira semana da escola as amigas, ou podem tirar uma foto com a trança e fica como uma recordação que estiveram em África e em Moçambique. Então eu penso que o nosso foco também passa por educar as comunidades dos vários produtos turísticos que estão disponíveis, para que cada um possa se potenciar naquele tipo de produto. Pode parecer estranho quando alguém tenha que fazer uma ou duas tranças por dia. Quanto é que vai ganhar por cada trança? 200 meticais, 300 meticais, então estaríamos a falar de 200 a 400 meticais por dia. Mas imagine que chega-se um cenário em que a pessoa consiga fazer 5, 6 tranças por dia e começa a conseguir 1000 meticais por dia. Estaríamos a falar de 30.000 meticais ao fim do mês. É muito melhor que um salário mínimo. Então penso eu que o nosso objetivo como Associação de Turismo é empoderar cada vez mais as comunidades, fazer a nossa comunidade, a nossa população jovem entender as oportunidades que estão ligadas ao ramo do turismo. Nem todos vão poder ter hotéis, nem todos vão poder ter barcos, nem todos vão poder ter restaurantes, mas existe uma cadeia de valores que alimenta a indústria do turismo, que deve ser aproveitada e deve ser difundida. Quais são os maiores desafios enfrentados atualmente pelo setor turístico em Vilanculo e como é que a sua equipa está lidando com esses desafios? Os grandes desafios que nós temos tido na indústria do turismo é exatamente fazer perceber aos jovens, fazer perceber às comunidades as oportunidades que estão na indústria hoteleira. Nós, como um povo, por natureza, nós somos um povo consumista. As nossas praias, os nossos hotéis, nós queremos consumir. E muitas das vezes queremos consumir algo que ainda não temos condições. Mas como é que nós podemos ter condições para consumir um produto turístico, uma acomodação, um passeio na ilha ou um passeio num parque nacional? Só podemos conseguir se nós tivermos uma fonte de rendimento. É esta a parte mais difícil que nós temos, que é educar aos jovens, educar as comunidades que antes de querermos consumir temos que produzir e temos que ganhar rendimentos suficientes para consumirmos. E por natureza, o que tem acontecido é que normalmente os principais hotéis é que fazem a divulgação dos seus serviços, a comunicação e o marketing. E quando isto acontece, os grandes hotéis acabam tendo preços mais altos e as pessoas ficam sempre com uma impressão de que o turismo não é para nós, porque o preço de um hotel que promove claramente mais alto que o preço de um hotel que não promove. Mas também há hotéis com valores muito abaixo daquilo que é o normal. Mas estes, portanto, precisam de ser difundidos. Aí surge uma outra oportunidade para os jovens também fazerem parceria com esses hotéis e se tornarem agentes de viagens, guias turísticos, etc, etc. O outro grande desafio que nós temos como indústria do turismo vem do setor público. Portanto, nós como setor privado temos estado a fazer a nossa parte, mas há uma necessidade do setor público realizar portanto, resolver os problemas ligados à mobilidade e infraestruturas. Uma região turística, para poder crescer, precisa de ter mobilidade e acessibilidade. Não há turismo sem pessoas e as pessoas também não vêm sem a mobilidade e acessibilidade. Estaríamos a falar de uma acessibilidade por via terrestre, portanto, infraestruturas de estradas, por via de navios, infraestrutura marítima, por via portanto, aérea, infraestruturas aeroportuárias, mais opções, aviões de preços acessíveis, não é? Passagens aéreas mais acessíveis, e também se calhar uma infraestrutura de ferrovia, portanto de linha férrea, onde possa ligar os vários pontos turísticos do país, porque sabemos claramente que sair de Maputo para Lixinga, ir e vir,
está acima de 40 mil meticais, Maputo-Pemba acima de 40 mil meticais, mas, por exemplo, Maputo, Europa, os preços andam à volta dos 30 a 40, então é mais caro viajar dentro do país do que viajar para fora e pelo mundo. Isto faz com que os moçambicanos optem por ir fazer turismo fora do nosso país, e só vêm para fazer turismo em Moçambique aqueles que realmente têm condições. Então, este é um aspecto que temos estado a dialogar com as várias entidades públicas por forma a encontrarmos uma alternativa mais acessível. Tendo em conta as mudanças climáticas que são provocadas pela poluição ambiental, como é que Vilanculo está abordando a preservação ambiental e a sustentabilidade no setor do turismo, e quais são, portanto, as iniciativas que estão sendo implementadas para promover o turismo responsável e ético? O turismo, por si só, necessita da sustentabilidade, necessita do meio ambiente, necessita da conservação. Não só. Necessita da história, necessita da cultura, necessita das tradições. Portanto, tudo que for preservado é um valor para o turismo, desde espécies, ecossistemas, etc, etc. Claramente que não concordamos com muitas das políticas que vêm do meio ambiente, porque todas elas são para, portanto, digamos, impedir, e algumas delas nós não concordamos. Por exemplo, ao termos consciência de que uma zona é realmente, portanto, de risco para ciclones e para calamidades, nestas zonas o tipo de construção tem de ser mais resiliente, portanto, muito mais forte, para poder aguentar com estes embates. E ao proibirmos estas construções, estaríamos a dificultar a independência econômica e o crescimento econômico destes operadores, porque eles estariam, ano após ano, a reconstruir, ao invés de ter uma infraestrutura já sólida. Então, este aspecto é preciso discutirmos com o meio ambiente e encontrarmos um meio termo para não estarmos todos os anos a reconstruir. Mas no outro aspecto da preservação, da conservação, estamos totalmente de acordo que é necessário preservarmos as nossas espécies marinhas, preservarmos as nossas espécies terrestres, termos a nossa natureza à volta, de modo a que a gente possa desfrutar e ter várias opções de turismo. Porque o turismo não é só sol e praia, o turismo é, como eu bem disse, todo este ecossistema à volta que precisa de ser preservado. A sustentabilidade no setor do turismo e quais são, portanto, as iniciativas que estão sendo implementadas para promover o turismo responsável e ético? Os nossos operadores turísticos têm estado a praticar vários programas de empoderamento e de promoção para a sustentabilidade do meio ambiente. Há operadores turísticos que financiam a construção de, digamos, objetos do mar, como um peixe, um dugongo, um golfinho, feito com material reciclado, recolhido das praias. Estamos a falar de plástico, estamos a falar de papel e dos outros materiais que são recolhidos. Há, portanto, parques que são feitos também com garrafas plásticas que foram recolhidas em locais. Existem também algumas associações que não estão ligadas ao turismo, mas de certa forma estão a contribuir porque são financiadas pelos operadores turísticos de Vilanculo, que é para a recolha de todo o material biodegradável e todo outro material que pode ser reaproveitado, portanto, para fazerem-se outros objetos e outras iniciativas, e inclusive a própria reciclagem. Portanto, há aqui um trabalho que está a ser feito na comunidade e há que ressalvar, por exemplo, a grande estratégia que implementou-se em Vilanculo no ano 2013-2014, que é da recolha e da limpeza de lixos, ou melhor, da limpeza e da recolha do lixo e do plástico nas praias. No início, notamos que muita gente que ia à praia deitava o seu lixo na praia, mesmo tendo ao longo da costa, portanto, tambores para receber este lixo. A iniciativa visou ir buscar, portanto, crianças um pouco já crescidas nos bairros de Vilanculo, para que a cada fim de semana elas fossem à praia recolher o lixo, colocar nos locais necessários, e depois os carros passavam para vir levar este lixo para a lixeira ou para o centro de reciclagem.
Ao fim de 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, cada vez que estas crianças iam saindo das suas casas para as praias, elas informavam aos seus mais velhos, irmãos, pais. E quem são esses? São as pessoas que normalmente frequentavam os fins de semana nas praias. Automaticamente, ao fim de 2 meses, 3 meses, os próprios frequentadores das praias, que eram os mais velhos destas crianças, já sentiam um peso na consciência em atirar uma garrafa ou algum lixo para o chão, porque sabiam que no fim de semana seguinte ou durante a semana, estas crianças, que são seus familiares, irmãos, sobrinhos, iriam ter que vir recolher. Então começou a nascer uma certa consciência que tornou-se mais fácil ainda de 2013 para 2020, 21, 22. Por quê? Porque as mesmas crianças que em 2013 tinham 10, 11 anos de idade, estaríamos a dizer que em 2020 já tinham 18, 19, 20 anos e também já eram frequentadores das praias. Já vinham com esta consciência e depois vinham por trás outras crianças novas dos bairros. Então foi muito fácil e muito simples implementar. Claramente que houve aqui um esforço conjunto destas organizações da sociedade civil e os operadores turísticos que mensalmente financiam estas atividades de consciencialização. Então fica aqui um exemplo prático de uma solução local que traz resultados positivos para as comunidades. Então significa que muitas das vezes não precisamos de ir buscar soluções externas, podemos sim entre nós, a nível local, encontrarmos soluções e replicar ao longo dos outros destinos turísticos e das outras cidades que nós temos no país. Além das praias, que outras atrações ou segmentos turísticos estão sendo promovidos em Vilanculo? As pessoas têm uma ideia contrária quando pensam que o turismo só pode ser feito na praia. Este sim é digamos que pode-se dizer que é o maior produto turístico que existe no mundo. Uma praia, sol, 60% do turismo no mundo move em volta do turismo de sol e praia. Mas nós estamos conscientes de que temos que, portanto, engrandecer e fazer transparecer todas as outras oportunidades que existem. O turismo da natureza, o passeio, a canoagem, as visitas às dunas, portanto, as visitas às comunidades, a prática do turismo comunitário, tudo isso tem de ser exibido, tudo isso tem de se tornar disponível para que o turista não troque o nosso destino por um outro destino. Porque eu costumo sempre dizer, sol e praia, todos os outros países no mundo têm. Boa temperatura também há muitos países no mundo que têm. Mas o que é que faz com que as pessoas deixem de ir para um outro destino e venham para o nosso? Certamente que é para conhecer a nossa história, para conhecer a nossa tradição, para conhecer os nossos hábitos e costumes. E nós temos que preservar isto. Por quê? Porque se nós um dia perdermos estes hábitos e costumes, perdermos a nossa história e a tradição, qual seria então o motivo dos turistas visitarem Moçambique? Eles poderiam então trocar Moçambique por outro país. Então é extremamente importante que a gente possa preservar a nossa identidade, principalmente e muito mais nesta era de globalização e de acessibilidade à informação, porque é muito simples hoje em dia, através das nossas redes sociais, através do nosso telemóvel, acompanharmos novelas mexicanas, novelas brasileiras, novelas turcas e começarmos a adotar hábitos através desta ligação com a televisão destes outros países. Então, nós, como Moçambique, devemos cada vez mais criar conteúdos locais, novelas locais, histórias de superação locais, filmes locais, para que através da televisão e através da comunicação a gente possa difundir aquilo que é a nossa identidade. Temos visto que países com muito mais população já estão a criar, o caso da Angola, o caso da Nigéria, o caso da África do Sul. Por quê? Porque há muito mais gente, há muito mais iniciativas, há muito mais criatividade. É nesta fase que nós temos que levar Moçambique. Enquanto não temos uma poupança feita, automaticamente vamos à falência. Portanto, eu diria que estes são os principais aspectos como desafios para o empreendedorismo. A questão financeira, melhor, a questão da capacidade de adquirir financiamento e a questão da educação financeira.